Olá pessoal, bem-vindos à Medcel. Hoje nós vamos resolver uma questão juntos para treinar a matéria estudada, reforçar os conceitos fundamentais, ok? Então vamos lá. Uma questão de 2016 relacionada às matérias básicas, no caso anatomia, fisiologia, propedêutica, e a questão diz o seguinte: a ausculta cardíaca, a primeira bulha em relação ao ciclo cardíaco, e aí vem as alternativas para que a gente possa ler e relacionar então a primeira bulha. Então vamos lá. Alternativa A: é um ruído anormal? Olha só, a gente não precisaria nem continuar lendo essa alternativa, porque todo mundo sabe, a primeira bulha faz parte do ciclo normal do coração, né? É o primeiro som cardíaco da ausculta cardíaca, tá certo? Que corresponde ao início da sístole. Vamos lá. Alternativa B, é um ruído anormal? Não. Que corresponde ao início da diástole? Não. É verdade que a primeira bulha é o início da sístole. A gente vai ver melhor nos próximos slides. Alternativa C, é um ruído anormal? Também não. Independente da fase do ciclo cardíaco? Não. A gente sabe que a primeira bulha e a segunda bulha têm total relação com o ciclo cardíaco. E é através da ausculta cardíaca que a gente consegue relacionar outros achados auscultatórios, como sopros, para ver se eles acontecem durante a sístole ou durante a diástole. E aí tentar inferir a doença valvar. Agora, vamos ver juntos. Só com o começo do enunciado, essas três alternativas estão descartadas, porque a primeira bulha ela é normal. Depois, corresponde ao fechamento das válvulas aórtica e pulmonar. E, por fim, corresponde ao fechamento das válvulas mitral e tricúspide. A primeira bulha cardíaca, eu vou fazer aqui uma mímica para vocês e depois a gente vai ver nos slides. Então, olha só, a primeira bulha cardíaca é quando nós temos o coração preenchido de sangue e começa a sístole com a contração isovolumétrica. Então, não diminui o diâmetro do coração, ok? Não diminui o diâmetro do coração. Ele está cheio. As válvulas mitral, tricúspide abriram e encheu o coração. A hora que ele faz a contração isovolumétrica, aumenta a pressão, fecham-se as válvulas mitral e tricúspide, alternativa E. E a hora que elas fecham, o coração começa a contrair, abrem as válvulas aórtica e pulmonar e o sangue é ejetado. Então, esse fechamento na contração isovolumétrica é o que forma a primeira bulha. Então, é o fechamento das válvulas mitral e tricúspide. Como a gente pode ver, então, se a gente fosse colocar, resposta correta, alternativa E. Agora vamos estudar juntos como é que funciona. Então, de novo, essa é uma figura da anatomia normal do coração, mostrando a válvula mitral do lado esquerdo, a válvula tricúspide do lado direito. O coração vai estar totalmente relaxado, totalmente preenchido de sangue. Na hora que ele começa a contração isovolumétrica, o sangue, a tendência, né, o que a gente sabe que vai acontecer, vai ser o esvaziamento do ventrículo, mas antes disso, na contração isovolumétrica, fecham-se a válvula mitral e tricúspide e forma-se a primeira bulha. Se a gente fosse pegar um livro de propedêutica, a gente sabe que outras coisas contribuem com o som da primeira bulha, mas o principal componente é o fechamento mitral e tricúspide, ok? Esse gráfico é um gráfico que a primeira vez que a gente olha, ele parece confuso, mas ele ajuda muito a gente a estudar esse conceito. Olha por quê. Vejam a linha em azul no monitor de vocês, que é a linha da pressão dentro do ventrículo, ok? Então, olha só. Essa fase aqui é a fase em que o coração está cheio de sangue, mas a pressão não começou a subir, porque a pressão vai subir para o sangue ser ejetado. Então, nessa faixa que está aqui, olha, é onde a gente tem a contração isovolumétrica, tá certo? Nessa aqui,
aumenta, 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 aumenta bastante a pressão até a hora que abre a válvula aórtica e pulmonar. E aí o sangue é ejetado. Percebam que se vocês descerem nessa faixa da contração isovolumétrica, que é onde fechou a válvula mitral e a válvula tricúspide, você tem ali a primeira bulha. Então, de novo, coração cheio de sangue, começa a subir a pressão, subir a pressão, subir a pressão, fecha a válvula mitral e tricúspide, primeira bulha. A pressão sobe até um ponto que abre a válvula aórtica e pulmonar, porque ele vence a pressão sistêmica. E aí, abrindo a válvula aórtica e pulmonar, sai o sangue para a aorta. Perfeito? Então, é assim que a gente relembrou a fase do ciclo cardíaco e a ausculta cardíaca. Então, fases da sístole. Primeira, contração isovolumétrica. Começa a aumentar a pressão. É aqui que fecha a mitral e tricúspide e depois abre a aórtica e pulmonar. Quando abre a aórtica e pulmonar, ejeção rápida, sai o sangue. Depois, ejeção lenta. Aí o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito, eles se esvaziaram. E a hora que eles se esvaziaram, começa a fase da diástole, com o relaxamento isovolumétrico. Na hora desse relaxamento, a gente vai ter o fechamento da válvula aórtica e pulmonar, dando a segunda bulha, e abrem a válvula mitral e tricúspide para a fase de enchimento rápido, que preenche 70% do ventrículo. Depois, a fase de enchimento lento, enchendo cerca de 10% do ventrículo. E, por fim, a sístole atrial, que contribui com o final do preenchimento do ventrículo esquerdo e direito com o sangue, tá certo? Então essas são as 4 fases da diástole para a gente poder relembrar. E já que a gente falou de primeira e segunda bulha, vamos relembrar o aparecimento da terceira e da quarta bulha. Então, quando o ventrículo está na diástole enchendo de sangue, é na fase de enchimento lento que, se houver aumento da complacência, pode aparecer a terceira bulha. Então, nas dilatações cardíacas é algo que a gente vê. E quando eu tenho um coração mais endurecido, né? Quando eu tenho um coração com uma diminuição de complacência, é na fase da sístole atrial que aparece a quarta bulha. Por isso que alguns livros chamam também a quarta bulha de bulha atrial. Ok? Bom, pessoal, isso foi para relembrar um pouco da anatomia e da fisiologia e trazer uma questão de conceitos básicos para vocês. Muito obrigado e até a próxima.